Olá, são 7 horas e 30 minutos. Muito bom dia a você que acompanha a programação da Band. Hoje, terça-feira, 5 de agosto. O Acontece Regional está começando e até às 8 horas teremos muita informação e prestação de serviço. Vamos acompanhar alguns dos destaques desta edição. Mais uma agência dos Correios é assaltada em Sumaré e tem os serviços suspensos. O problema já vem afetando a cidade há algum tempo. A população reclama da falta de segurança. Polícia Civil de Limeira suspeita que um homem preso por praticar golpes em todo o estado também tenha usado o nome das vítimas do acidente aéreo da TAM, que aconteceu em 2007. Ex-namorada do homem suspeito de ter matado o próprio filho de 2 anos com golpes de jiu-jitsu presta depoimento à polícia de Vinhedo. Ela contou que o pai do garoto já tinha histórico de violência. Vendas de veículos usados registram alta nos últimos meses. O principal motivo é o aumento no custo do 0 quilômetro. Vamos saber agora como está o trânsito neste instante em Campinas. O repórter da Rádio Bandeirantes, Marcos Andrade, circula pelas ruas e avenidas da cidade. Bom dia, Marcão. Bom dia, Sena. Bom dia para você que acompanha o Acontece Regional. Neste momento você vê aí na tela Moraes Salles com a Glicério, imagens da Sincamp, e por enquanto o motorista não encontra pontos de parada ou lentidão neste trecho. O motorista que trafega pela Avenida Francisco de Paula Souza no sentido centro vai encontrar uma pequena formação de fila nos semáforos e no sentido Valinhos o motorista não encontra problemas. Pela Francisco de Ângeles no sentido túnel, uma fila no semáforo com a Paula Souza e segue um pouco mais intenso até o Washington Luiz, onde tem nova formação de fila. Quem segue pelo Washington Luiz no sentido centro, aí vai encontrar um maior acúmulo de veículos em direção ao Parque Prado. O motorista não enfrenta problemas. Pela Ângelo Simões, formação de fila nos 2 sentidos, no cruzamento com a Marginal do Pissarrão, e quem sai da Prestes Maia e acessa a Marginal do Pissarrão em direção ao Engenheiro Paula Souza vai encontrar lentidão. Na Marginal do Pissarrão, no sentido túnel, um trânsito mais intenso desde a Fernão Pompeu de Camargo até a junção com a Prefeito Faria Lima. Sena. Ok, obrigado, Marcos Andrade. Vamos conferir também a situação das rodovias que servem a região de Campinas. Nós temos imagens do sistema Anhanguera Bandeirantes, imagens da Autoban, ao quilômetro 13 da rodovia dos Bandeirantes, situação tranquila para o motorista que chega à capital paulista nesta manhã. Esse é o quilômetro 19, um pouquinho antes ali, e a situação também é de normalidade para o condutor. Você verifica que, apesar do tempo nublado, a visibilidade é boa. Esse é o 103 da rodovia dos Bandeirantes, já em Campinas, bem sossegada aí a situação para o motorista. Você verifica que não há praticamente movimento naquele trecho. Aí já é a chegada à capital paulista pela rodovia Anhanguera, quilômetro 13, um pouquinho mais movimentada aí as pistas, né? Estão mais movimentadas. 47 da rodovia dos Bandeirantes, tem um fluxo interessante de carros, mas sem maiores transtornos para o condutor que trafega por este trecho. Já o 103 da Anhanguera, esse aí é o acesso para a alça da rodovia Dom Pedro I, um pouco mais carregado, o fluxo de veículos mais intenso, entretanto também sem pontos de lentidão. Vamos dar uma olhadinha no corredor Dom Pedro, imagens da concessionária Rota das Bandeiras. Essa é a rodovia Dom Pedro, próximo ao trecho com a via Anhanguera. Situação normal também para o condutor que trafega pelo corredor Dom Pedro, hein? Visibilidade boa, sem acidentes registrados nas últimas horas, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária. Daqui a pouquinho, outra panorâmica das estradas na nossa região. Vamos conferir agora as manchetes dos jornais de hoje. Metro Campinas. Fila das creches ficou 28% maior em 8 meses. Correio Popular, Cantareira libera mais água do que recebe há 15 meses. Folha de São Paulo, presos em São Paulo em protesto não tinham explosivos. E o Estado de São Paulo, reunião sobre os depoimentos da CPI foi na sede da Petrobras. A repórter Andréia Marques tem informações sobre a prisão de um foragido da Justiça em Campinas. Bom dia, Andréia. Policiais do Batalhão de Ações Especiais do BAEP prenderam um jovem acusado de homicídio. Rafael Henrique Mancini, de 21 anos, estava foragido. Ele foi encontrado no Jardim Boa Esperança, em Campinas, durante um patrulhamento da polícia de rotina. Agora ele permanece à disposição da Justiça. É com você aí no estúdio, Sena.
Obrigado, André. A Polícia Civil de Vinhedo ouviu nesta segunda-feira a ex-namorada do homem suspeito de ter matado o próprio filho de 2 anos com golpes de jiu-jitsu. Ela contou que o pai do garoto já tinha histórico de violência. Que se relacionou com Tiago Aimar de Moraes durante 1 ano e que também teve um filho com um lutador de jiu-jitsu, prestou depoimento na delegacia de Vinhedo. O conteúdo foi importante para traçar o perfil do rapaz, que é o principal suspeito de ter espancado até a morte Iago Vinícius de Moraes, de apenas 2 anos. Vem confirmar toda a linha de investigação, né? Que ele é uma pessoa agressiva, inconsequente. Foram 2 horas de depoimento, além de relatar as agressões que o filho sofreu em 2011. Quando tinha apenas 2 anos e meio, ela também contou para os investigadores que Tiago maltratava os animais. Ela relatou que ele agredia animais, cachorro, gato, por maldade. No final de semana, a ex-mulher do lutador conversou com a Band. Ela revelou que o garoto, hoje com 6 anos, tem problemas de desenvolvimento e aprendizado. Tudo consequência das agressões. Ele espancou o menino no banheiro, deu vários murros e esganou ele também. Tava o pescoço todo arranhado. Tiago está foragido da justiça. A prisão temporária já foi decretada. Iago morreu no dia 24 de julho, 1 semana depois de ficar internado na UTI do Hospital de Clínicas da Unicamp, por causa de complicações nos ferimentos na cabeça, nos rins, baço e fígado. A mãe dele é tratada como testemunha e disse que sabia das agressões que o filho sofria. E a Polícia Civil de Limeira suspeita que um homem preso por praticar golpes em todo o estado também tenha usado o nome das vítimas do acidente aéreo da TAM, que aconteceu em 2007. Até agora, 20 crimes já foram esclarecidos. Jornal com os nomes das vítimas do acidente aéreo da TAM em 2007, quando 199 pessoas morreram, estava no meio dos documentos falsos usados pelo criminoso. Alguns estavam grifados, o que leva a polícia a acreditar que foram ou seriam usados em golpes aplicados por Marcos Ferreira da Silva. Não é comum uma pessoa guardar uma folha de jornal com o nome das vítimas durante tanto tempo e sem nenhum interesse. Então, apesar de ser apenas uma suspeita, há fortes indícios de que ele tenha utilizado desses nomes dessas vítimas. A Polícia Civil espera agora a perícia que está sendo feita nos documentos para confrontar as informações e descobrir se golpes foram aplicados usando o nome de alguma das vítimas do acidente aéreo. Junto com o recorte de jornal, também foram apreendidos na casa do estelionatário mais de 200 RGs em branco, 80 identidades falsas, carteiras de habilitação, 1.800 folhas de cheques, documentos de veículos e de abertura de empresas e uma carteira de agente da Polícia Federal falsificada. O homem foi preso no mês passado por falsidade ideológica. Ele praticava os crimes em diversas cidades e, segundo a polícia, não agia sozinho. Nós temos absoluta certeza que havia mais pessoas envolvidas com esse rapaz. Até o momento não conseguimos identificá-los, mas certamente ele tinha pessoas que forneciam esses documentos falsos para ele, que ajudavam na elaboração desses documentos, na impressão desses documentos. 20 estelionatos já foram esclarecidos, a maioria contra empresas. E um incêndio atingiu uma área de preservação permanente de 20 mil metros, perto de uma fábrica nesta segunda-feira em Americana. As chamas começaram nas margens da rodovia Anhanguera, chegaram até a divisa com a empresa Goodyear e foram contidas pela brigada de incêndio da fábrica. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo chegou até os pneus que fazem a proteção do campo de provas. Os soldados trabalharam durante o dia no local para apagar os focos na área de preservação permanente e controlar a situação. Nenhuma casa foi atingida e ninguém ficou ferido. Terminou sem acordo a reunião desta segunda-feira entre os funcionários da Unicamp e a reitoria da universidade. Os trabalhadores decidiram manter a paralisação, que já dura mais de 2 meses. Os servidores que cruzaram os braços contra o congelamento dos salários fizeram um protesto durante a manhã nas entradas da universidade. A manifestação aconteceu em 3 portarias e deixou o trânsito congestionado em vários acessos. O número de pedidos de falências de empresas brasileiras cresceu 23% em junho na comparação com o mês anterior. Foram 141 pedidos contra 114 em junho.
As micro e pequenas empresas foram responsáveis pela maioria dos requerimentos de falência. Segundo economistas, o aumento é reflexo da atual conjuntura, com juros altos e elevações de custos. Você vai ver daqui a pouco no Acontece Regional. Agências dos Correios de Sumaré viram alvo de bandidos. É um instante só, não saia daí.